Olá, 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 boa tarde a todos, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do ar do espaço, onde cada um se encontra. Cá estamos mais uma vez. Hoje é o último dia da nossa conferência com o tema Negritude e Autoestima. Comigo tenho a doutora Alan Pascoal Cali, tenho a doutora Cecília, que é a nossa psicóloga, e tenho um jovem talentoso, um jovem motivador, Ravelino de Castro, ele é angolano. Hoje está conosco Anderson José. Boa tarde, bom debate para vocês. Obrigada, obrigada, boa tarde. Vão entrando para podermos começar. Boa tarde, boa tarde. E vocês também podem ir na minha página e partilhar para a vossa página com vossos amigos. Boa tarde a todos. Hoje o tema é negritude e autoestima. Vamos lá, vou partilhar aqui também. Já tenho uma partilha. Olá, olá, boa tarde, boa tarde. Ninha, boa tarde, querida. Boa tarde a todos. Boa tarde, Kátia. Olá, olá, boa tarde. Agora sim, vamos começar. Começo com a doutora Maria Boa tarde. Cecília de Sena Monteiro. Boa tarde a todos e obrigada pelo convite. Eu que agradeço, é uma honra tê-la novamente. Boa tarde, professora Ale. Boa tarde, é uma honra estar de volta, mesmo tendo que assumir o, hoje o papel da professora Patrícia. Eu vou tentar para não decepcionar, porque é uma pessoa muito interessante em análise e sofisticada. Então, eu vou tentar não decepcionar isso. Tenho a certeza que ela vai ficar orgulhosa de quem a substituiu. Olá, Ravelino, está a me ouvir? Sim, já consigo ouvir. Muito bem, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. E boa tarde para quem está nos acompanhando. Muito bem, Boa tarde. obrigada. Doutora Maria Cecília de Sena Monteiro, licenciada em Psicologia pela Universidade de Roma, moderadora intercultural, intertécnico. Ela é colaboradora de várias associações de projeto de integração dos imigrantes. Além disso, também é colaboradora de vários ONGs na elaboração de projetos de desenvolvimento. Doutora Maria Cecília, antes de mais nada, parabenizo pelo seu trabalho. Não percebi, não ouvi bem. Parabenizo pelo seu trabalho. Obrigada. Realmente. Aqui para o que estás a fazer, essa campanha é muito interessante. Obrigada. Eu fiquei tão feliz que já estavas conosco aqui no primeiro dia e mesmo assim, quando falei, doutora, vou precisar mais, não tem problema, estou aqui para servir. Sim, não, é um prazer dar uma pequena contribuição nesta luta que é muito interessante e pronto, mais coisas desse tipo fazem-se, melhor é.
É verdade, é verdade. Então, agora sim, vamos dar pontapé de saída com o tema negritude e autoestima. Doutora Cecília, sinta-se à vontade. A mim parece que cabia-me falar da autoestima. Sim. E acho que a negritude, o doutor Alain, talvez, sei lá, porque tem mais a ver com antropologia, sociologia, uma corrente filosófica africana em que eu não estou bem, não sei bem como tratar das coisas. Mas a minha intervenção devia ser sobre a autoestima. E vamos mesmo ver a etimologia da palavra, que é uma palavra que vem do latim, composta pela palavra auto, que quer dizer relacionado a si mesmo, e a palavra estimar, que quer dizer avaliar. Neste caso, refere-se ao seu duplo significado, que é determinar um valor e dar uma opinião sobre uma coisa ou um fato. Na minha intervenção de hoje, vou tentar dar uma definição da autoestima, de como ela se forma, de como fazer para melhorá-la. E assim como fiz no encontro precedente, para economizar tempo, preparei uma pequena relação que eu vou ler. Então, começamos com a definição da autoestima. A autoestima é uma apreciação que uma pessoa faz de si mesma em relação à sua autoconfiança e o seu autoestima. Através dela, nos identificamos com o nosso eu e com outras pessoas com as quais nos relacionamos e podemos enfrentar desafios que encontramos na vida e defender nossos interesses. Em outras palavras, é a capacidade que temos de valorizar ou não a nossa identidade, de mostrar quanto estamos satisfeitos com o que temos, quanto confiamos em nós mesmos e se reconhecemos o nosso valor e as nossas potencialidades. Costuma-se associar erroneamente a autoestima com arrogância, a prepotência ou simplesmente o gostar de si mesmo. Mas não é bem assim. A autoestima é ter confiança no próprio potencial. Essa confiança pode ser elevada ou baixa. E assim temos a autoestima alta ou autoestima baixa. As pessoas com autoestima baixa costumam ser muito exigentes consigo mesmas. Não acreditam em elogios ou pensam que lhes são falsos. Podem até acreditar que existem interesses ocultos por trás dos elogios. São pessoas que geralmente não têm consciência de quem realmente são, dos seus valores e qualidades. Não aceitam críticas, culpam os outros pelos seus erros, são competitivas, preocupam-se com a imagem que os outros têm delas, têm dificuldade em dialogar, pois veem tudo como se fosse um desafio ou um confronto. A baixa autoestima provoca uma diminuição acentuada na qualidade da vida, causando muitas vezes problemas de saúde física, psicológica e, sobretudo, problemas sociais. Os sintomas comuns da baixa autoestima são o sentimento de insegurança, de dependência, de raiva, de inveja, de inferioridade, de incapacidade, e a depressão, timidez, vergonha, entre outros. Embora seja mais recorrente nas mulheres, a baixa autoestima manifesta-se em ambos os géneros e em qualquer idade. Em contrapartida, a autoestima alta refere-se à plena noção que o indivíduo tem dos seus potenciais, das suas qualidades, das suas possibilidades e dos seus talentos. Pessoas com autoestima alta abraçam as novas oportunidades como ocasiões merecidas
e não duvidam da sua capacidade em aproveitá-las. É a condição vivida por pessoas que são elogiadas, apoiadas, pessoas autoconfiantes, que têm amor próprio, que não são ansiosas ou inseguras. As pessoas com autoestima alta geralmente aceitam as qualidades boas quanto as más de si. Sabem o que precisam melhorar e tentam fazê-lo. Acreditam nos seus potenciais e trabalham para ter bons resultados a partir disso. Não têm medo do que os outros pensam delas e aceitam críticas com mais facilidade. Dizemos que a baixa autoestima é mais recorrente nas mulheres. Então vale a pena dizer 2 palavras sobre a autoestima feminina. Parece que 8 em cada 10 mulheres desistem de compromissos importantes, como, por exemplo, encontros e eventos, porque não se sentem bem com a própria aparência. Os padrões de beleza e pressões sociais difundidos pela mídia e disseminados pelo machismo são os fatores que mais dificultam no processo de formação e manutenção de uma autoestima alta. O movimento feminista ajudou muito as mulheres no processo de aceitação do próprio corpo e a mudar os padrões de beleza impostos pela sociedade. De facto, está diminuindo o número de mulheres com problemas de autoestima. Mas, como já vimos, a autoestima não tem a ver só com a aparência, mas sim com a confiança que temos na nossa capacidade de realizar uma atividade, de seguir um objetivo, de seguir um sonho. Outro aspecto que influencia negativamente a autoestima nas mulheres são as relações abusivas ou destrutivas, ou seja, as relações que emocionalmente, psicologicamente ou fisicamente humilham e magoam o outro. As mulheres com baixa autoestima são mais predispostas a aceitar e permanecer em relações abusivas e destrutivas. Isto acontece porque pensam que não irão encontrar outra pessoa melhor, que não são capazes de despertar o interesse do outro. Sinais de uma relação abusiva podem ser, por exemplo, quando o parceiro te faz sentir culpado constantemente, quando a tua liberdade e vontades não existem, quando há humilhação, seja direta ou mascarada, com brincadeiras e piadas, quando em conversas o parceiro te faz sentir estúpida, controla a tua vida e quando se tem medo frequentemente, entre outros aspectos. Estes sinais são destruidores da autoestima, limitam a liberdade e diminuem o indivíduo. Vamos ver agora como se forma a autoestima. O processo da autoestima começa a partir dos primeiros anos da vida, provavelmente a partir dos 5 ou 6 anos, no momento em que iniciamos a criar uma ideia de nós e das pessoas que nos rodeiam, como os pais, os familiares e os professores. Como todo processo, por definição, não é um fenômeno estático ou fixa. Pelo contrário, pode modificar e melhorar graças a determinados incentivos provenientes do ambiente mais próximo, por exemplo, as críticas construtivas, e das experiências de vida dos anos posteriores à infância, inclusive durante a adolescência. Todos estes elementos são determinantes na gênese do processo de autoestima. Na medida em que os pais elogiam, demonstram atenção e reconhecimento, gratificam uma determinada conquista do filho, vão aumentando a autoestima da criança. O facto de formos aceitos e queridos, de sentirmos amados e reconhecidos pelos outros, passamos a nos amar também e assim elevamos a nossa autoestima.
É importante o comportamento dos pais neste período. Devem ter um comportamento que leva a criança a se conhecer, a se gostar, a se perceber nas suas qualidades e a acreditar que é amada e respeitada. Por outro lado, se a criança for sempre oprimida em relação às suas atitudes, quando é punida por alguma falha ou erro, quando é maltratada ou é alvo de piadas, quando é rejeitada e desvalorizada, a sua autoestima tende a diminuir. Passa a desacreditar em si mesma, a não gostar de si mesma e tende a pensar que tudo o que faz é errado. A família é o primeiro grupo social onde o conjunto de interações que ocorrem determina boa parte de quem somos, a nossa personalidade, a nossa autoestima. Depois do núcleo familiar, a nossa autoestima vai se solidificando também durante o período escolar. A atitude e o tipo de interação dos professores, a aceitação ou não nos grupos da escola, são outros fatores que podem determinar a autoestima. O período da adolescência também contribui na fortificação ou não da autoestima. As novas relações entre o grupo de amigos, as mudanças no corpo, as pressões relacionadas à futura carreira, são outros elementos que influenciam a formação da autoestima. Pelo que foi dito até agora, é evidente que nem sempre recebemos os ingredientes, ou podemos dizer o combustível necessário para a formação de uma boa autoestima. Mas o que aconteceu no passado, durante a infância e a adolescência, por exemplo, não deve determinar toda a nossa vida. A autoestima deve ser cultivada todos os dias, pode ser melhorada, elevada, mas isso exige coragem e, sobretudo, uma grande dose de amor próprio. Temos que aprender a abastecer-nos com os famosos ingredientes, com o combustível, que fazem bem à nossa autoestima e não procurar fora o que podemos encontrar dentro de nós mesmos. Agora vamos ver como melhorar a nossa autoestima. Dissemos que a autoestima não provém somente da aceitação por parte dos outros, mas depende também da nossa capacidade de reagir aos vários estímulos que recebemos. A partir das nossas experiências positivas, podemos reconhecer o que fazemos bem, o que nos torna mais bonitos, o que melhora as nossas qualidades e o que nos satisfaz. Valorizando o que temos de melhor, a nossa autoestima passa a ser elevada. Hoje em dia somos bombardeados com padrões de beleza, competições, metas e outras coisas que nos fazem perder a noção que temos de nós mesmos e como nos pomos na sociedade. A autoestima é um dos grandes pilares da nossa essência e devemos cultivá-la com muito cuidado dia após dia. Existem várias indicações sobre como melhorar a autoestima, mas prefiro aqui apresentar as indicações do psicoterapeuta Nathaniel Branden, autor do livro Os 6 Pilares da Autoestima. Nathaniel Branden define a autoestima como confiança na nossa capacidade de pensar, confiança na nossa habilidade de dar conta dos desafios básicos da vida, confiança em nosso direito de vencer e de ser feliz, a sensação de que temos valor e que merecemos e podemos afirmar nossas necessidades. Os 6 pilares da autoestima, uma espécie de passo a passo para começar a nutrir um bom relacionamento com o nosso eu e melhorar a autoestima. Estes são os 6 pilares da autoestima que
nos indica o psicoterapeuta Nathaniel Branden. O primeiro pilar, a atitude de viver conscientemente, ou seja, ter conhecimento do eu por trás das ações. É ser responsável por tudo o que fazemos, ter a mente ativa, saber interpretar e se inserir no mundo. Não se deixar levar pela ação do outro, e sim pelos que os seus valores dizem. O segundo pilar é a atitude da autoaceitação. É ser amigo de si mesmo, reconhecer as capacidades, qualidades e os talentos, mas também os desafios e vícios. E a partir disso, tentar melhorar e evoluir. Todos temos pontos negativos. Aquele que sabe identificá-los e transformá-los está mais perto da autoestima elevada. O terceiro pilar é a atitude da autorresponsabilidade. Admitir um erro não é fraqueza. Pedir perdão não é fraqueza. Não podemos culpar os outros pelos nossos erros. E, acima de tudo, devemos saber pedir desculpas. Quarto pilar, a atitude da autoafirmação. Colocar-se no mundo sem modificar os próprios valores. É ser protagonista da própria vida, buscando o que acredita que merece ter e ser. O quinto pilar, a atitude da intencionalidade. É a capacidade da autodisciplina, identificar os objetivos e traçar caminhos possíveis para atingi-los. O último, o sexto pilar, a atitude da integridade pessoal. É ter consciência dos ideais, crenças e valores, aplicando-os de maneira consciente e íntegra no nosso comportamento. Para concluir, dissemos no início que a autoestima é um processo e, como tal, não é estético, nem fixo ou definitivo. Podemos sempre melhorar, aumentar o nosso conhecimento e a nossa capacidade de interpretar os sinais e as mensagens do meio ambiente em que nos encontramos. Referindo-se a esta campanha Amo a Minha Pele, gostaria de acrescentar aqui que devemos ser orgulhosos de quem somos, da nossa origem, da nossa cultura, dos nossos valores. É uma atitude que nos permite de ser menos vulneráveis aos ataques ofensivos e discriminatórios que podem pôr em causa a nossa autoestima. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Não vejo. Ah, tá bem, ok. Muitíssimo obrigada, doutora Cecília. É porque eu tinha colocado sozinha na tela. Ah, por isso é que eu não via ninguém. Eu tentava pensar que estava a falar sozinha. Falei, não, protagonismo é toda dela, então vamos deixar ela sozinha. Não, e também fico feliz que não aconteceu nada com a conexão de internet, porque estava com medo que não ia suportar desta forma, mas por enquanto até agora está a aguentar. Sim. Que bom que deu tudo certo. Muitíssimo obrigada pela sua palavra encorajadora. Isso é muito bom. Agora estou mais animada ainda. Depois de ouvi-la, também não podia ser diferente. Agora sim, vamos falar com o nosso jovem, nosso querido jovem, Ravelino de Castro. Ele é um jovem angolano apaixonado pela tecnologia e desenvolvedor de software. Ravelino está se formando em ciências da computação. Essa paixão levou-lhe a criar Portar Tudo a Ver. Nessa pandemia, como forma de ajudar o seu país, ele teve a ideia de desenvolver um aplicativo para ajudar a baixar os dados estatísticos do Covid-19 no site oficial do governo. Ravelino, parabéns! Pouca idade, muita responsabilidade, hein? Muito obrigado, Artemisa. Muito obrigado.
Obrigado Eu pelo gostaria que fizesse uma pequena apresentação, porque eu quero, como jovem motivador, motive os meus jovens que estão em casa. Ok, ok. Olá, pessoal que está a acompanhar a partir de casa, trabalho, independentemente do fuso horário, devem estar em ofícios diferentes. Eu sou o Ravelino de Castro, eu sou um jovem angolano, tenho 22 anos de idade, eu sou desenvolvedor de softwares. Para quem não sabe o que é que faz um desenvolvedor de softwares, nós criamos softwares ou então os chamados aplicativos, sites e programas, quer para computador ou telefone. Bem, para além de ser desenvolvedor de software, eu sou diretor executivo do portal Tudo a Ver, que é um site de notícias e entretenimento aqui em Angola. Em 2020, no início da pandemia, eu desenvolvi uma plataforma chamada Covid-19 AO, AO que é a forma como Angola é conhecida internacionalmente, né? É a sigla do meu país. A plataforma Covid-19 AO é uma plataforma que teve objetivos principais, primeiro, como passar a informação sobre a pandemia, como Covid-19 era uma coisa nova, não só para a África, mas a nível mundial. No entanto, a plataforma tinha esse objetivo, passar dicas de prevenção, diretamente dicas da Organização Mundial da Saúde. E uma curiosidade é que a plataforma estava disponível em 4 idiomas, não era só para falantes da língua portuguesa, estava disponível em português, em inglês, em francês e também em espanhol. E, além disso, tinha uma ferramenta de autodiagnóstico, onde qualquer um poderia fazer um autodiagnóstico rápido, com base nas respostas que ele vai dar, consoante as perguntas, para saber se é um caso que precisa imediatamente se mover para um ponto para fazer o teste quer de sangue ou quer o outro tipo, que era na colheita de sacramentos, né, nos orifícios nasais. Bem, e também a plataforma oferecia serviços na qual as pessoas poderiam usufruir sem ter a necessidade de sair de casa. Os serviços não tinham parceria comigo, nem eram serviços em que eu desenvolvi, mas eu fui selecionando diversos serviços que estavam disponíveis aqui no território nacional, no caso Angola. Eu fui reunindo esses serviços e agrupei num único sítio, ou seja, se alguém precisasse de alguma coisa, olhava na lista de serviços e tem a possibilidade de separar por categoria. Por exemplo, ele poderia separar por fintech, né, que são aplicativos ou tecnologias que têm a ver com finança, né, para fazer movimentação, transferência de dinheiro e tudo mais. Ele poderia ir para a opção de e-commerce, né, que são as lojas virtuais, que estão de fazer entregas para qualquer parte, pelo menos da cidade capital, mas tem outros também que poderiam fazer entrega em outras províncias. E, basicamente, esse é o projeto Covid-19. Covid-19 AO foi um projeto em que eu fiz para ajudar a comunidade angolana e não só, né? Porque depois nos dados estatísticos de visitantes da plataforma, eu fui percebendo que haviam pessoas que visitavam a partir da França, da China, de Portugal e outros países africanos também, como África do Sul, Moçambique. E pode ser por conta dos angolanos na diáspora ou também mesmo por conta de pessoas que pesquisaram ferramentas parecidas acabaram encontrando. Ok. E basicamente é este o meu projeto. Como amante da tecnologia e desenvolvedor de softwares, eu penso em continuar ainda a participar em projetos cujo tem finalidade de dar um contributo na sociedade. E basicamente este é um resumo, né, se posso dizer sobre. Tá bom, muitíssimo obrigada e gostei muito de escutá-lo. E parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Espero que consiga inspirar muitos jovens e consiga também motivá-los, porque realmente não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua, mas que nós não podemos desistir, que a nossa sociedade precisa de nós. Então, o tema de hoje é negritude e autoestima. Sendo um jovem com alto astral, acredito que tem muito a dizer para eles. Tens 15 minutos, por favor.
Ok, bem, esse é um tema peculiar, né? Porque é um dos problemas que a nossa sociedade vive enfrentando, sem procurar culpados, não necessariamente por causa dos outros povos ou do Ocidente, mas é porque uma realidade vemos que nós enfrentamos aqui dentro, entre nós, povos, né? Parecidos ou irmãos e tudo mais. A Uhum. autoestima é um problema que acaba afetando muita gente, né? Independentemente da raça, da religião, do gênero e tudo mais, da condição financeira. A autoestima é um sentimento que está na base da confiança e a reciprocidade que nós recebemos dos outros, né? Ou seja, como as pessoas nos tratam, ou como, e pode nem ser que as pessoas tratam mal, né? Ou como nós olhamos para o tratamento que as pessoas têm dado. Então, isso é um problema que as pessoas precisam perceber que não se trata de um dia para outro, né? Isso não tem como simplesmente do nada dizer que a autoestima já é outra, ou já mudou, já não sou afetado e tudo mais. É um processo, e esse processo tem múltiplas formas de poder se alcançar, né? Ter uma autoestima considerável, se posso dizer, né? Para não descrever que é bom ter alta autoestima ou então baixa autoestima. Uma autoestima considerável eu diria, por palavras minhas, a definir que a autoestima considerável é uma autoestima em que me permite abraçar desafios, me permite achar que eu também posso, né, que eu também posso, que eu também tenho condições, né, desde que eu esteja apto a nível de intelecto, a nível físico, e também frisar que a aptidão física não está só relacionada a quem tem todos os membros e tudo mais, mas está relacionado a quem consegue exercer determinada função, né? Isso vai variando. Por exemplo, existem diversas formas para se considerar aptidão física. Por exemplo, para as Forças Armadas, a aptidão física é diferente, para ser médico, a aptidão física também é diferente, para ser lutador de boxe. Olha que para ser lutador profissional existem diversas categorias, né, que tem peso e tudo mais. Então, a aptidão física é uma coisa que vai variando. Eu posso não estar apto para alguma atividade e não significa que eu estou apto que não estou apto ao todo, né? Temos que perceber que uma autoestima considerável é aquela autoestima que nos permite olhar para todas as variantes e dizer que com base nisso e aquilo eu sou capaz, eu posso, porque uh, o outro pesa o mesmo que eu, o outro tem 4 membros, né, ativos, está a falar dos braços e as pernas, também eu tenho, o outro tem cérebro, também tem, não dá para viver sem cérebro, claro. Então, basicamente, é a autoestima que nos permite a submeter-se a desafios, né, e esses desafios cujo estão no nosso alcance é o que eu considero uma autoestima considerável. Então, as pessoas têm que saber que alcançar esse nível de autoestima não é uma coisa que acontece de uma noite para o dia, né? É um processo longo e que envolve fundamentalmente as pessoas que nos rodeiam. Não é um processo isolado em que eu sozinho vou me isolar e vou dizer que vou ter autoestima e vou conseguir. Por mais que, vamos dizer que nós não podemos depender de como as pessoas nos tratam, de uma ou de outra forma sempre vai ter interferência na nossa vida pessoal. Como? Dependendo de quem é a pessoa que vai nos dar feedback. Por exemplo, eu posso não ser afetado pela opinião da doutora Cecília, mas eu posso ser afetado pela opinião da Artemisa, né? Isso vai dependendo da relação que nós temos. Então, as pessoas também têm que perceber que é um processo não isolado, mas coletivo, que envolve pai, mãe, irmãos, primos, vizinhos, até mesmo desconhecidos, né? Se vamos a falar num sentido geral. Então, para quem, né? Se primeiro fator é tentar identificar a causa. Há pessoas que passam pelo problema, ou seja, têm uma baixa autoestima, mas nem sequer conseguem identificar que eles não têm uma autoestima considerável. Primeiro, para se resolver o problema, né, passa-se por identificar, temos que aceitar que nós estamos com uma autoestima abaixo da média e depois passamos para o processo para melhorá-lo. Como? Primeiro temos que tirar o medo.
é inevitável acabar com todo o medo, mas reduzir o máximo possível e tentarmos abraçar desafios. Quais, por exemplo, por que que eu me sentia de baixo? Porque o meu cabelo é ruim, então qual seria o processo, qual seria o processo ideal para eu poder superar este problema com o meu cabelo? Nós temos que entender que nós somos diferentes, né? Todo mundo é diferente. Há pessoas que nascem mais baixos, mais altos, há pessoas que nascem mais fortes, outros menos e tudo mais. A partir de entender que nós somos diferentes, nós depois vamos conseguir chegar, se calhar, em conclusões mais assertivas. Por exemplo, eu vou perceber que eu sou de raça negra e pessoas de raça negra normalmente tendem a ter um padrão de cabelo, né, no cabelo. E isso não torna o meu cabelo ruim. Por que que eu estava a considerar o meu cabelo ruim? Eu estava a considerar ruim porque eu estava a tentar comparar com algo que é fora do meu padrão, fora do padrão de pessoas negras. Eu tenho, primeiro passo é aceitar essa diferença. Eu sou negro, Sim. logo a tendência para pessoas negras é terem cabelo menos longo. Menos longo, apesar de termos pessoas negras com cabelos longos, mas isso não quer dizer que isso não quer dizer que é a maioria. Eu primeiro tenho que entender esse fator. Existe a diferença, e o fato de ser diferença não é errado. O fato de eu ter cabelo mais rijo ou menos longo, isso não significa que eu estou errado, isso não é certo. Ok? E também temos que perceber que o mundo que as novelas, a televisão mostra, não existe. Okay? As pessoas, para fazer uma novela, eles fazem um casting e selecionam uma pessoa dentro de centenas ou milhares de pessoas que estavam para aquele posto. Então, eles olharam em várias pessoas, né, diferentes uma da outra, escolheram uma pessoa. E não significa que essa pessoa representa necessariamente a maioria. Nós temos que mentalizar, ok? A televisão é uma coisa, o mundo é outra coisa. Existe diferença. Eu sou negro, eu sou branco, né? Porque isso não é uma questão de fazer distinção de raça, mas sim de fazer perceber que existe diferença desde na cultura, no aspecto físico e tudo mais. Mas fora disso, nós somos todos humanos, somos pessoas e nós temos sentimentos. A autoestima tem muito a ver com sentimento, é muito psicológico, necessariamente do que físico. A partir do momento em que nós começamos a aceitar todos esses fatores, nós estamos prontos para ter uma autoestima diferente, né? Não vamos conseguir alcançar da noite para o dia uma autoestima alta, mas é um processo que nós vamos trabalhando paulatinamente, né? Até conseguirmos resultados. E quais são esses resultados? Os resultados são diversos, né? E vai variando. Mas em suma os resultados têm a ver com o benefício, né, de uma sociedade com pessoas com uma boa autoestima, são pessoas confiantes, pessoas que aceitam se submeter a desafios, abraçar desafios esses que vão desenvolver uma dada sociedade, né, vai desenvolver um país, vai desenvolver uma província, vai desenvolver um continente e tudo mais. Então nós temos que abraçar esse desafio paulatinamente indo trabalhar esse processo e tudo mais. Ainda mais como africanos, né, nós estamos num continente em que por muito tempo passou por um histórico de tráfico de escravos e tudo mais. É uma coisa que ainda ficou na mente das pessoas e nós temos que trabalhar esse processo, nós temos que olhar para nós e dizer que somos capazes, podemos e devemos, né? Devemos porque nós queremos, todo ser humano quer ter condições melhores, quer que os seus filhos tenham condições melhores, e a partir do momento em que a gente aceita, a gente vai adquirir uma autoestima elevada ou
uma autoestima mediana, a gente vai ter condições, vai ter aquela mentalidade de querer evoluir e sempre e cada vez mais, né? Então, basicamente, este foi o conteúdo que eu preparei para poder compartilhar aqui nesta conferência. Muitíssimo obrigada pela sua fala, agradeço muito, e eu escutei com muita atenção porque era gostoso escutar a sua fala, porque realmente não é por acaso que as pessoas te consideram motivador, tu és mesmo. Obrigada, parabéns, e muito nova, ainda tem tudo para frente, eu desejo todo sucesso. Agora sim, vou para o meu professor, doutor querido. Coitado, liguei para ele. Falei, doutor, preciso da sua ajuda, por favor. Ele que ouve. A doutora não vai poder estar conosco. Mas ele, agora? Eu falei, agora, doutor, só tem algumas horas. A minha sorte é que ele é um estudioso do assunto e isso salvou o dia. Agora sim, vamos lá. Professor Dr. Alain Pascal Cali, atualmente é professor associado de História e Culturas Africanas na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pesquisador docente no mestrado profissional em ensino de História pela Universidade Federal Rio de Janeiro. Cali também faz parte do Conselho Diretivo do Programa Sul-Sul para Pesquisa em História e Desenvolvimento, presidente da ONG Vida Brasil. Possui graduação e mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia e doutorado pelo Programa de Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento e Agricultura pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem experiência na área das ciências humanas e sociais, com ênfase em Sociologia, História e Cultura africanas, atuando principalmente nos seguintes temas: estudos africanos, migração, discriminação, identidade, direitos humanos, política de acessibilidade a portadores de deficiência física, negritude, colonialismo, civilização, racismo, movimento negro e negro africano. Doutor, seja bem-vindo de novo. Boa tarde a Artemisa, Ravelino, Cecília, que eu acabo de conhecer e que fiquei muito impactado pelas falas dos dois, que aumenta ainda mais a minha responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu vou tentar dar conta, porque a pessoa que estaria aqui hoje, que é a professora Patrícia, cujo trabalho eu conheço bem, é uma pessoa muito, em termos analítica, extremamente cuidadosa, e aí, quando me foi, ela não poderia estar aqui, eu vou ter que falar, se eu pudesse, eu aceitei, porque eu tenho publicações na temática sobre a negritude, e a questão da autoestima, que faz parte de uma boa parte das aulas, porque acredito que hoje você não pode ser professor numa universidade pública no Brasil sem trabalhar o tempo todo a questão da autoestima. O tempo todo você tem que trabalhar isso com os alunos. Falar de negritude e de autoestima quer dizer aqui trabalhar dois denominações. O negritude implica falar de negro. Ora, se eu falar de negro, vou ter que falar de africano, que são duas categorias, construções ocidentais. E qualquer pessoa que está acompanhando essa discussão, que é originário de um país africano, sabe que ele se descobriu negro ou africano ao sair do seu país. Porque todos nós estamos educados a partir das nossa sociedade. Então, isso fica mais problemático
falar de negritude e de autoestima me obriga a centrar minha análise nos efeitos negativos do navio negreiro. A autoestima nasce das brutalidades coloniais que provocaram as brutais rupturas em todas as esferas da vida humana, como a negação da humanidade e a dignidade do outro. E a minha pergunta é como ser o protagonista, como bem destacou a fala da professora Cecília, e a fala, mais a segunda fala de Ravelino, como ser protagonista e o piloto da sua vida e como se ver como humano. Então, isso me leva a ver como o processo, como a nomeação do negro, do africano, proporcionou ao mesmo tempo uma ruptura, uma negação do outro. Como diz o meu amigo Lavu, uma nomeação é política e ideológica. Então, ao nomear alguém de negro e de africano, isso tem muitas implicações. Não é por nada que os intelectuais do movimento da negritude vão partir dessa nomeação negativa e negativista para proporcionar um processo de positivação dessa categoria. Isso me leva a discutir, a dividir a minha fala em 3 partes. A primeira, que eu intitulei de sociedade ou grupos étnicos a negros e africanos. A segunda parte é que eu intitulei as Américas e o ser negro e essa reconfiguração dos mapas culturais, políticas, sociais, estéticas e poéticas. E a terceira e última parte é a positivação do ser negro. 2 pontos. Os intelectuais da negritude e o processo da reumanização do mundo. Quem tem minimamente um conhecimento sobre a história, não posso dizer só da África Ocidental, mas de várias sociedades africanas, do continente africano, sabe que o grosso, ou todos, os transplantados para as Américas, vinha de sociedade e de Estado bem estruturadas, ou de sociedade que funciona horizontalmente, assim por diante. Isso faz com que, se a gente pegar as pessoas oriundas da sociedade centralizadas, eles funcionavam em Estado e já tinha a sua especialização. Como diria Sundiata Keita, quando ele dividiu a sociedade no século XIII, era que o funcionamento do Estado do Império do Mali seria possível graças à complementaridade das profissões. Então, o pescador vai trazer o peixe e vai trocar com o agricultor, assim por diante, para que as pessoas possam viver de uma maneira digna. Então, essas pessoas, com isso, as pessoas se posicionam a partir da sua sociedade, da sua linhagem, assim por diante. O sobrenome súbito, já mostra quem você é, quem são teus ancestrais, qual é a tua linhagem, às vezes até qual é a tua especialidade. Eu me lembro, uma vez, eu estava num seminário em Salvador, e na hora de assinar a lista de presença, eu vi o nome TALL, T-A-L-L. Eu falei para os meus amigos e colegas brasileiros ao meu lado, que nessa sala tem 2 senegaleses. O meu colega e amigo, Julio, que está nos ouvindo, acompanhando, sabe de que eu estou falando e de quem estou falando.
Aí, eles, você, com isso, como você vê só um sobrenome, e você diz que a pessoa é senegalesa. Eu falei, tal, é tuculor, alpular, é do norte do actual Senegal e da alta burguesia tradicional alpular. É descendente de Elhadji Omar Tall. Aí foi assim um silêncio, as pessoas. Quando terminou aquela palestra, eu procurei a professora que estava organizando, Rosário, falei, olha, Rosário, tem uma outra senegalesa na sala. Eu nem terminei a minha frase e aquela senegalesa, sobrenome senegalês, se apresentou. Era Emmanuelle Kadiata, que é uma antropóloga franco-senegalesa. E a partir daí, daquele momento, nasceu uma amizade e de colaboração acadêmicas, de trocas até hoje. Então, conto essa história para dizer como, quando essas pessoas, oriundas de diversas sociedades, você quer quebrar essas pessoas, você passa a fazer de conta que essas pessoas não são humanas. E para conseguir isso, você nega as suas origens de sociedade e dá o nome. Ou são escravos, ou são negros, ou são africanos. E, a partir daí, você batiza, retira o sobrenome e assim por diante. Quem leu Raiz de Alex Haley, ou que não conhece, eu aconselho ler esse livro, porque isso nos mostra o debate muito forte, como colocado com Alex Haley, cuja personagem, Kunta Kinte, queria dar um outro nome para ele, Toby. Aí, Kunta Kinte. Então, você pode acabar com o nome de uma pessoa, de uma sociedade africana, mas o sobrenome, a pessoa se perde. E Kunta Kinte sabia que, ao aceitar isso, ele não somente ele perdia os seus laços, mas, ao mesmo tempo, as suas referências originais, o seu lugar na linhagem dos Kinte, as suas especializações naquela linhagem, mas, ao mesmo tempo, quebrava completamente o laço entre o mundo dos vivos e dos mortos. Então, é muito mais complexo do que isso. Ao fazer isso, a professora Cecília, como ela falou, você inaugurou ou lançou os pilares basilares da falta de autoestima. Ou você lançou os pilares da negação do outro. Você inculcou na cabeça do outro a dúvida. Então, a longa luta de Kunta Kinte naquele livro é não aceitar, mesmo quase morrendo, quando perguntava qual é o teu nome, ele com dificuldade pronunciava: o meu nome é Kunta Kinte. Quem não conhece o significado ou a importância de um sobrenome naquela sociedade, você vai dizer, o que representa o nome? Aceita Toby, cai fora e salva a tua vida. Ao aceitar Toby, você automaticamente inaugurou o processo da morte cultural, da morte espiritual, da morte emocional, da morte política, assim por diante. E Kunta Kinte sabia disso. Quer dizer, também, no contexto das Américas, os escravocratas sabiam disso. Eles sabiam e que para poder dobrar aquelas pessoas é preciso criar mecanismos para que negar a sua humanidade. E para conseguir isso, eu preciso matar neles os seus nomes e o significado dos seus nomes. Por exemplo, se um dia você tiver um amigo ruandês,
um pai de família, uma mãe de família, pergunta os nomes dos filhos. Se é mais de um filho, a probabilidade, nem a probabilidade, é que os dois filhos não têm os mesmos sobrenomes. Por quê? No contexto de Ruanda, o sobrenome é dado a partir de um acontecimento histórico. Então, nesse contexto, o sobrenome marca algo que ninguém poderia esquecer. Então, fora isso, o batizado ao cristianismo, a divisão de africanos para várias de sociedade diferente, eu sempre digo para os meus alunos, não sei se tem algum assistindo, eu falo, quando me dizem, olha, eles tiveram que dividir, colocar as pessoas que não falam a mesma língua para evitar o contexto, as mobilizações políticas. Eu ri. Eu digo, só tem que ser um burro para aceitar essa explicação, ou ser uma pessoa monolinguística. Uma pessoa que fala uma língua vai acreditar nesta besteira. Mas quando você é falante de 2, 3, 4 línguas, você sabe que isso não funciona. Eu dou exemplo, eu sou na Bahula, eu falo Mankai. Então, Mankai, se falar um pepel, eu vou entender. Se falar um pepel, eu vou entender. Se falar manjaco, eu vou entender. Eu falo diola. Então, diola fone. Se você colocar outro diola, eu vou falar. Então, assim por diante. E, ao mesmo tempo, essas pessoas que falam várias línguas têm capacidade de aprender outras línguas em muito pouco tempo. Então, me dizer que eles separavam os africanos para a dificuldade. Eu falei, sim, porque vocês estão acostumados a falar uma só língua. Vocês veem isso que é possível. Para mim, não é possível. É muito engraçado. Não é. Eu dou o exemplo do meu pai. A gente sempre diz, conheço os meus pais. Toma muito cuidado. Eu não sabia que o meu pai falava alpulá. Nunca soube. Aí, um dia, saímos com o meu pai, perto da nossa casa, a gente encontra um senhor da mesma idade que ele. O meu pai via aquele senhor, parou, e olhando aquele senhor. Engraçado. E o outro fez o mesmo gesto, tomou a mesma atitude. E os dois ficaram se olhando. De repente, cada um está correndo em direção ao outro, se abraçaram e começaram a falar alpulá. Aí que eu falei, pô, o meu pai fala alpulá? Onde ele aprendeu alpulá? Aí eu me aproximei, ele me apresentou, disse, o meu filho, assim por diante. Aquele senhor disse, eu sou teu pai, assim por diante. Eu dei um abraço, assim eu perguntei, onde você aprendeu alpulá? Ele me falou, olha, na Segunda Guerra Mundial, quando a gente não saía para fazer a guerra, a gente aprendia a língua do outro. O que eu estou explicando com isso é como explicar que em plena Segunda Guerra Mundial, e cuja cada soldado tem por preocupação salvar a sua vida, você, em pouco tempo, dentro dessa confusão toda, você conseguiu dominar a outra língua, porque ele falava muitas línguas. Então, pensar que os africanos transplantar para as Américas, não tiver que dividir, eu falei, é de brincadeira. Então, nesse contexto, ao fazer isso, você rebatizou as pessoas Mankai, Bijago, Manjaco, Serer, Alpurá, Ewe, Fon, Akan e de outra sociedade em negros e escravos. Aí inaugurou um outro problema. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas, oriundas de diversas sociedades, passaram a dar uma aula. Não vamos esquecer que é uma coisa que nós devemos mudar na maneira de ensinar, sobretudo quem trabalha nas Américas, de que todo africano transplantado para as Américas era livre e liberto, livre na sua sociedade. Qualquer branco que desembarcou nas Américas fugiu de alguma coisa.
O outro elemento que devemos saber, esses africanos que transplantados para as Américas, muitos vinham de sociedade e de Estado secularmente democráticas e democratizadas. Naquele mesmo tempo, nenhum branco vivia numa sociedade democrática e democratizada. Todos viviam em sociedade autoritária e absolutista. Esse é o primeiro elemento que a gente tem que tomar em conta. Segundo, muitas dessas sociedades que vivem de uma maneira horizontal, quer dizer sociedade altamente democrática. Eu vou dar 2 exemplos. Eu sou do sul do Senegal. Se eu pegar o caso dos Diola, os Diola são uma sociedade exclusivamente democrática. Se eu pegar, como aqui Artemisa e da Guiné-Bissau, vamos pegar o caso dos Bijagô ou os casos dos Balantas. Ter mais democrática com Balanta? Não. Então, o que eu quero dizer, você tem pessoas que desembarcaram nas Américas, oriundas de sociedade secularmente democrática e democratizada, funcionando de uma maneira horizontal, e pessoas que vieram de Estado centralizado, mas democrático. Eu pego o caso do Império Torodo, por exemplo, e do Império Jolof. Esses 2 impérios, o rei era eleito por um colégio eleitoral. O que hoje, por exemplo, existe no caso norte-americano. Se a gente não conhece, vai dizer, parabéns, os americanos têm um tipo de eleição totalmente inovador. Isso existia no século XVIII, antes da Revolução Americana, em Torodô. E você com todas as normativas sobre a boa governança. Então, são esses africanos, tidos como africanos, homens e mulheres, acostumados a essa cultura secular de democracia e de democrática, que vão lançar as bases de Estado democrático e democratizado nas Américas. Foram essas pessoas que vão lançar as bases da democracia política, como nós entendemos isso hoje. Se eu pegar como ideais principal da democracia política, liberdade, igualdade, justiça social. Então, no momento em que, por desconhecer a história dessa sociedade, de boa parte dessa sociedade, eu vou acreditar que a democracia nasceu nas Américas. Que a ciência política, que a política, todas essas, o que beneficiamos hoje, direitos humanos, assim por diante, a Declaração Universal de Direitos Humanos é coisa de branco. Espera aí. Vamos voltar no Império do Mali, 1212. 1212. A Revolução Francesa foi em 1789. No Mali foi 1212. O imperador do Mali, Sundiata Keita, instituiu normas e o primeiro artigo daquela que se chama a Charta Mandé. Vocês podem encontrar isso hoje no site da Unesco. O primeiro artigo diz que qualquer vida humana é igual a qualquer outra vida humana. Então, você tem N artigos que vão ser elencados. 1212. E ele vai colocar, e um dos artigos é acabou totalmente a abolição radical do tráfico no Império do Mali. Então, essas pessoas que cresceram no Império do Mali, que cobre geograficamente toda a África Ocidental, essas pessoas de 1212 até o século XVI cresceram e nasceram e cresceram nesse ambiente político, democrático e democratizado. Essas pessoas vão lançar essas bases nas Américas. Ao mesmo tempo que eles vão lançar isso, eles conseguem superar suas diferenças
e começar a trabalhar em prol do que hoje chamamos de nação. Eles lançam as bases da nação. Porque no momento que eles superam suas diferenças sociais, linguísticas, culturais, religiosas, e fazem renascer outras línguas, por exemplo, quando você vai no Caribe, você vai ter o crioulo no Haiti, o crioulo na Jamaica, o crioulo falado aqui. Em Guiné-Bissau temos o mesmo crioulo, temos outro crioulo. Então, eles lançam uma língua que permite a essas pessoas superar suas diferenças e poder se comunicar. Mas, ao mesmo tempo, isso torna-se um elemento aglutinador. Outra coisa, essas pessoas lançam as bases de novas reconfigurações, como diria Glissant, do gouffre, de gouffre, em francês, as profundezas, saíram coisas mais lindas, indescritíveis, inesperadas desses contextos. Então, esses africanos conseguem lançar isso, as reconfigurações religiosas, lançando aqui no Brasil. Encontramos candomblé, o vodou no contexto do Haiti, que vai ser elemento fundamental para a Revolução do Haiti, e, ao mesmo tempo, santeria e contexto. Quem é da África Ocidental sabe que as práticas espirituais e religiosas têm por finalidade a liberdade e o amor. Então, são essas pessoas, todas essas culturas seculares, políticas, econômicas, religiosas, espirituais, etc., que essas pessoas vão lançar. Por exemplo, no caso da Jamaica, quem encabeçava os levantes, os movimentos sociais, políticos e politizados, eram as mulheres Akan. E quando mergulha na sociedade Akan, na África Ocidental, que se encontra hoje entre uma parte do Burkina Faso e da Costa do Marfim, isso mostra o papel que essas mulheres tinham naquela sociedade. E, sobretudo, quando essa mulher é responsável da área religiosa de uma sociedade. Então, contrariamente ao não conseguir trazer esses debates, nós, acadêmicos, acabamos sendo os artistas da falta de autoestima ou da autoestima baixa, porque pensamos que todas essas contribuições foram feitas pelos brancos. Aí você tem todas essas contribuições no mundo atlântico que essas pessoas vão trazer. E a outra, uma das maiores revoluções que eles fizeram, que vai dentro, o que eu estou tentando trazer, é que todas essas revoluções, essas contribuições que eles vão fazer na civilização da humanidade, visam plantar pilares principais em prol da autoestima alta. Porque essas pessoas nunca, nas suas respectivas sociedades, linhagem, nunca tiveram dúvida da sua humanidade, da sua dignidade. Vocês não conseguem, alguém que tem essa autoestima austral, você cortar. O meu primo, Abel Sanca, que é da Guiné-Bissau, talvez alguém guineenses conheçam, que é da Marinha Mercante Brasileira, o comandante, ele um dia me contando uma história. Na realidade, Abel não é meu primo. A gente, como estamos aqui, no mundo atlântico, falamos que ele é o meu primo. Não, eu sou tio dele, do lado materno. Aí, toda vez que eles devem embarcar, eles têm que fazer exames com psicólogos, psiquiatra, para ver se você não pirou nesse tempo de férias. E ele, um dia, disse que falou aos psicólogos, falaram, pô, o senhor Abel, você sempre, austral, alta, sempre. Ele disse que virou, falou para eles, olha, minhas senhoras, quando eu nasci em Guiné-Bissau, as amigas da minha mãe diziam que eu era lindo. E eu cresci ouvindo que eu sou lindo. Eu vim estudar no Brasil com 20 anos. E até agora, quando eu volto para Guiné-Bissau, as mesmas amigas da minha mãe que estão ainda vivas continuam dizendo:
Abel, você continua sendo um rapaz lindo. E ele diz, vocês acham que no Brasil eu vou deixar vocês me destruir isso? Nunca. Essa dúvida eu não tenho. Eu continuo sendo uma pessoa linda. Se eu acredito que eu sou fisicamente linda, e isso é uma coisa que, no Brasil, quando você fala isso, as pessoas te acham arrogante. Um preto dizer que eu sou lindo. Eu me lembro quando eu falo isso para os meus alunos, olha, eu não tenho dúvida. Aí, você sente o olhar de que o cara é metido a besta. Não. Não tenho essa dúvida. Então, porque eu me descobri preto, negro, africano, ao chegar no Brasil. Então, você tem, voltando no que nos interessa, o outro elemento fundamental que essas pessoas de diversas sociedades, homem e mulher, trazidas para as Américas, vão fazer. É uma das maiores contribuições, ou uma das maiores revoluções que eles fizeram. É você ter injectada a métrica poética da oralidade na maneira de fazer a poesia escrita. Quem é de letras vai entender o que eu estou falando. A métrica poética da oralidade, o Júlio Moracén, meu amigo cubano, sabe do que eu estou falando, e pode ajudar melhor. A métrica poética da oralidade, como diria Leopoldo Sédar Senghor, um poema é só poema se ele pode ser musicalizado. Se ele não pode ser musicalizado, não é um poema. De tal forma que aquele intelectual pensador oriundo da África, sobretudo o Griot e companhia, África Ocidental, na hora que ele vai compor, ele já está pensando no ritmo assim por em diante. A maneira que ele vai usar consoante e vogais, ele está pensando nisso. E eles vão injetar isso na poesia escrita no mundo ocidental, mudando drasticamente. Quem se familiarizou com os escritos de Aimé Césaire vai perceber, sobretudo, Le Cahier d'un Retour au Pays Natal, é um poema longo, ponto, vírgula, ponto, vírgula, ponto, vírgula. Um ocidental que não tem esse conhecimento se perde, mas alguém que tem um conhecimento sofisticado do contexto da poesia, da oralidade da África, vai perceber como Aimé Césaire fez uma reformulação dessa métrica e injetou isso na maneira de fazer a poesia. E vários outros poetas das Américas, sobretudo afro. Então, são isso. Com isso, nasce o blues, nasce o samba, nasce calypso, nasce vários tipos de ritmo que vão em permanência como arma de luta. Então, a oralidade, entre aspas, poética, passa a ser uma arma de luta. Então, esses africanos transplantados foram os primeiros a lançar os movimentos políticos e politizados em prol da liberdade e da reconquista da dignidade. Mas os historiadores chamam isso de revoltas. Ora, estou falando no meio de vários falantes do português. Se eu pegar o dicionário e olhar o que é revolta, é coisa assustadora. Triste. Eu me pergunto por que os historiadores continuam trazendo isso. Então, quando na década de 30, Aimé Césaire, Leopoldo Sédar Senghor, Léon Contran Damas e companhia, é como todos vão dizer que Aimé Césaire, que cunhou o termo da negritude, eles passam a fazer o do negativo para repositivar esse e inaugurar um outro debate, uma outra arma de luta. E eles vão focar a questão da poesia. E Aimé Césaire vai dizer que a negritude é a maneira de viver a história da história. E qual é essa história que caracteriza a negritude? O navio negreiro. É o navio negreiro que faz com que trouxe, mas é esse navio negreiro
que vai lançar tudo isso. Então, vou finalizar. O que nos interessa nessa luta, quando vamos, a negritude não sei o quê. Não, é um combate transcontinental que tem por finalidade duas linhas de luta. Conquistar, possibilitar ao negro de se reencontrar como pessoa. Mas, ao mesmo tempo, a outra luta que nós, estudiosos, não apontamos é como a negritude é uma arma para rehumanizar o colonizador. Porque o colonizador é desumanizado. Então, se eu pretendo amanhã reconciliar a nação, reconciliar um Estado, eu tenho que rehumanizar o outro e ele parar de se ver como uma raça excepcional, singular. Então, a negritude tem isso, você se reencontrar dentro das tuas riquezas culturais que eu venho apontando para possibilitar uma abertura em direção ao outro. Então, é isso. O branco faz parte do movimento da negritude, porque tem por finalidade rehumanizar aquele branco para que possamos andar humanamente juntos. Muito obrigado. Brilhantemente, como sempre, professor. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Que honra tê-lo. Que honra tê-lo. Muitíssimo obrigada, doutor. Agora sim. Professora, estão te parabenizando. Agora sim vou ter a Cecília estar de volta. A Nenê está aqui. Ok? Sim, Cecília. Já que não posso continuar mais e queria sair do live, mas antes de ir embora, eu queria mesmo agradecer-te, antes de tudo, por esta oportunidade, por nos ter convidado a esta, digamos, conversa e, como em Bissau costumam dizer, o bambarão, não? O circo, o cerco ao lado do árvore, ou debaixo do árvore. Mas antes de sair, queria agradecer também o professor Alain por este interessante curso que ele fez, antropológico, sociológico e cultural, sobre a negritude e as nossas origens e o orgulho que devemos ter da nossa identidade. Agradeço também o jovem angolano, que espero que ainda está aí conosco, pelas suas palavras e a atualização da sua conversa. E já agora agradeço a todas as pessoas que estão seguindo este live. E mais uma vez, Artemisa, muito obrigado por essa iniciativa e por esta campanha, que continuo a dizer que acho mesmo muito interessante neste período, pela situação que estamos vivendo na Guiné-Bissau, para a situação das mulheres africanas e que passam nas diferentes partes do mundo com problemas de identidade, de discriminação, e, portanto, têm que tentar ter sempre uma autoestima elevada para poder combater e defender todos os possíveis ataques, discriminações que podem vir da sociedade. Agradeço-te mais uma vez pelo convite e acredito que vamos ter mais ocasiões para conversar, para fazer mais lives sobre este e outros temas. Portanto, obrigada de novo e um abraço a todos. Doutora, eu que agradeço imenso a sua participação aqui durante uma semana, como sempre, muito amigável, muito acolhedora.
Enfim, não tenho palavras para te agradecer, só tenho que dizer obrigada e tenho orgulho de te conhecer pela sua luta desde sempre, através da música, enfim. E hoje está aqui conosco como psicóloga, é uma honra tê-la. Obrigada, doutora. Obrigada eu e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Agora sim, temos a Nenê Pereira e o Mário Oliveira. Depois vou ler alguns comentários para vocês. Nenê, está a me ouvir? Hello, hello. Alô, alô. Ela. Tens aí o Mário Barulho. Primeiro. Estou na linha primeiro. Barulho. Sim. E como agora? Ali no Lê. Não tiga cham. Gente, não contribuição. Muito bem. Agora o palco é todo vosso. Ok. Mais ou menos, então, falar muito obrigado por essa oportunidade que vou dar. Também está parabenizar a iniciativa que vou ter, né? Porque falar de cor ou de raça negra ou raça branca, principalmente raça negra, é uma história longa. Mas eu acho que é muito importante para revivar, para vivificar no cor de pele. Uhum. Não falar de uma forma tão simples, para ver alguém fazer abordagem que gosta de acompanhar, gosta de ser abordagem, gosta. Mas a minha ponto de vista particular, sim, enquanto fazedor de arte, não está falando como importante hoje que o mundo compudo não com raça branca, não com raça negra. Então, diferença desde que o mundo existe e tem diferença. Se você ronca com cor branco, a mina roncou com a cor preto. Se você ronca com o cabelo liso, a mina roncou com o cabelo carpinhado. Então, o que acabou tendo? O que você tem a mim tem? O que você tem a bobo tem? Então, a diferença existe desde sempre. O que não deve fazer? Para ver, seta, que cedo. sim. Para boa seta, que caminho cedo. Se a mim que seta, para ver o valor do conformismo, é um dos valores mais importantes que nós não deve residir no espírito, que tem que residir no espírito e na alma. O valor de conformar, de como a mim. Está muito confiante, está muito contente de que contém. Para ver a divisão de natureza de pecadores e que não motivo ou e que nós que está definindo lá. Sim. Divisão de natureza de pecadores, que nós que está definindo lá. Então, orca nós na ciência religiosa mostra como biotipo de cada pecador e que ele está definindo. Você está falando na mim não cedo assim, não. É biotipo. Então, não está dúvida lá. Então, e o orgulho que não cedo que não cedo. Aquilo que cedo tem que ser aquilo que cedo. Para mim, o que a mim gosta de minha cabeça próprio, que a segunda pessoa está gosta de mim. Então, me faz uma abordagem simples para mostrar como valorizar de qualquer cor, tanto cor negra como cor branca, e tem depender de quem que tem que cor. Exato. Então, não, abordagem simples e muito importante. A sua exato, sim. Então, e tem depender de quem que tem que cor. Para ver, o que não tem receio, não tem vergonha, não é uma coisa terra. Então, outra hora, não estava a passar, outro cor estava a passar, e ser o mais importante de que não tem. Outros valores, para ver, este de valor, que não tem. Valor de ser negra ou negro, valor de ter uso e costume, e valores que nós não temos. Que a natureza está dando, biologicamente, está falando como a boa natureza, e por ter na boa natureza ser pecador. Se vai ser racional, pode ter ou tem esse.
Então, não tem que ostentar, não tem que exibir de uma forma tão especial de que não tem que natureza dá de ser pecador. Então, aos na mistura como no tempo mostra como, apesar de situações, nunca se que situações que levam pecador a não ser negro ou ser preto na tenta imitar. Na tentar para ver, aos não pude bidar tudo, não pude fazer tudo para ver sistema está permitindo não usa qualquer produto químico para não transfigurar. Mas não falei transfiguração no sentido mais de mundo fora, de no corpo. Mas transfiguração de mundo dentro, não pensa que existe nunca. Não pode transfigurar na própria pessoa, na natureza interior, mas não pode transfigurar, aliás, na natureza interior. Então, aquilo é tudo, então, me sentiu uma advertência simples. A voz não tem que lançar no próprio com a imagem, na natureza, para o mundo, para saber como a nós, que natureza dá-nos, e valor que não pode ostentar dele. E valor, se a boca ronca que eu tenho, a mim cara sentir inveja que eu tenho. Nunca se não entender. Se boca ronca que eu tenho, nunca sentir inveja que eu tenho. Não entendeu perfeitamente, Guilherme. Ok. Então, a nós que não deve fazer, não tem que roncar que eu não tenho. Para usar para outro cor de pele também, sentir inveja que eu não tenho. Se boca ronca no cabelo, nunca sentir inveja de que o cabelo que eu tenho. O mundo está perante desafio. Desde o surgimento do mundo, o mundo está perante desafio. Então, é cor que essa política que a nossa geração não acha como é muito útil para que a gente não distorce, para que nunca tem, forçosamente não tem, não, e que está adaptado. Não tem que lançar desafio para mostrar como não conserva a imagem, não conserva a pele enquanto pecador, enquanto ser racional, se outro cor também tem que racionalidade, tem que capacidade de criar, de desenvolver. A nós também, enquanto pecador, não tem também, enquanto ser pecador de cor negra, não tem também a mesma capacidade. Sim. Então, esse é o valor tudo que acha como não tem que conservar. É desafio que vou lançar a nós fazedores de arte, não abraça, não acha como é uma coisa muito importante para ver mudança de mentalidade e um processo. Pois. E um processo. Então, exatamente é que não deve fazer. Não tem que, geração que não bim para mostrar como que cor. A os me só dou uma referência mais simples. Para mim, em ser catedrático, e capaz de ter cor branco. Pensa? Sim. Para ser jurista, e capaz de ter cor branco. Com certeza. Para ser intelectual, em traço geral, e capaz de ter cor branco, para gozar aqui estatuto. Estatuto que é? E cérebro. Estatuto e não capacidade de intelecto. Que está definindo perante outro pecador. Certo. Beleza, não vai na estética e beleza. Beleza é coisas que vão que está levando a nós mulheres africanos, a nós homens africanos, a nós mulheres africanas, a nós homens africanos, e está levando com que não está a refugiar para poder ganhar outro estatuto de beleza. Mas que calibre cedo para ver estatuto de beleza. Não. E coisa nato. E que como a os homem africano para ganhar que segundo outro país que ainda fala como a os também homem africano também gosta muito da pele, cor de pele. Sim. No outro país um obia. Então aquilo a nós homens para ganhar estatuto de beleza de ser homem ou mulheres para ganhar estatuto de beleza de ser mulher, que precisa mexer na cor de pele. E que precisa, sim. E que precisa. Deixa que não seja confiante, não acha como que cor de pele e cor nato, que nós de natureza, biologicamente não tem ele, e para quê? Para conservar, para exibir. Para ver inferioridade. Sim, orgulho. Para ver inferioridade perante a situação, ou está sempre com essa posição. E tem alguém que não concorda com o Mário?
Não, mana, Nenê caiu e fala assim, é verdade, cor negra é muito bonita, a mim gosta de ser pura africana e da Guiné-Bissau. Sim. Então, é valores, não tem que ser, é valores que não tem incutido no nome de como. Para mim, tem a cor preta ou cor negra. E aquilo é que é fator de como, a mim nunca tem estatuto de ser inferior. A mim inferior, não. A mim nunca perde aquilo. Para a natureza que definindo. Sim. Natureza define pecadores enquanto ser racional. E fala, não tem cor negra, não tem cor branca. A mim depende de raça negra, é na raça branca. Sim. Então, é coisa que não pode falar, qualquer termo que pode usar, não está falar aquilo menospreza a própria pessoa, em detrimento a outra pessoa, e está perdendo a qualidade de ser pecador. É verdade. Não é Nenê, Mário. Chama um dupla lá. Camarada. Ou pode avançar. Me bem cantando música ali. Principalmente música de campanha. Duas músicas, Mário. Falaram me falar duas músicas. Música de campanha de Cachorro da Silva. Como está bom. Comecei, tá? Mas ainda prepara para entrar. Tá bom, Nenê, tem paciência. Tempo, né, vai? Sim. Professor Além. Você como? Não, ainda preparei, ainda bem. Como para mim falou como? Sim. Ainda bem. Tá bom. Mas se nunca tem fala que tem fala. Fala que tem. Que barulho, barulho está doente. Não fala que tem de cantar. Comanda, não fala como? Não pistal usa campo. Porque cada quem tem esse campo. Ele está nesse campo. Cada quem, eu vou ir de mandar recado para o muito bem. Muito obrigada, Mário. Sim, obrigado. Obrigada pela sua contribuição. Para quem não sabe, Mário é o nosso ator comediante. Isso. Ele é extraordinário, já fez vários filmes e hoje ele vive em Portugal e veio dar contribuição dele como cidadão guinense e como alguém da arte. Obrigada, Mário, pela sua contribuição. Muito obrigado. Em nome do programa, um abraço profundo. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz. Olá! Olá, Quem é? Essa é a Nenê? É sério? É. É minha irmã? É ela mesmo. Misa Mendonça. Oi. Boa noite. Boa noite. Está a entrar agora a nossa queridíssima Nenê, que é a nossa voz de ouro de Tina. Obrigada, minha linda. Obrigada. Só para reforçar. Não está pedindo mulheres de Guiné. Sim. Principalmente mulheres de Guiné, porque não é papel de mulheres de Guiné. Sim. A não amana no pele, a nós mulheres guineenses não amana no pele. Portanto, não continua a pedir mulheres, peseta, porque garante essa fala consigo e que a coisa que vale, ou se a coisa que vale vai não estar vendido e que não está dado só, de graça. Mas tem paciência, peseta é consigo, que não muda a cor de pele, não tem pele bonito demais. Que não muda no cor de pele. Boa, mulheres de Guiné, tem paciência, que não muda. Mirna da Mata Fernandes fala assim, nega por cor e nega por dignidade e nega por identidade. E admitir como outro mais bom. Nós está naquilo, não sei daquilo que Deus dá, não tem uma vantagem muito grande em relação à pele branca. É verdade, Mirna, você tem toda a razão, mas só que você tem fotografia de minha mãe na boa, como é chamado, na boa perfil. Mamãe Burso. Ok. A minha assim, palavra que tem para dia da hoje, mas café fala que muito tem, engenha, daqui que sobra aquele sem bocadinho, engenha.
Ui, peranguenha. Tá bem, tá. Mas no programa, uma ficha na Nikia. Não, depois o cabana tem a professora Alen que não vem responder algumas questões. Professor, boa noite, professor. Eu Olá, preciso professor. mesmo. Boa noite, boa noite. Preciso mesmo de um professor. Para me dar aulas. Eu também sou estudante. Todos nós somos estudantes. Professor Alen, a sua câmera está desativada. Tá, está de volta agora. Neném, aí eu, professor. Bom, quer que eu cuide? Peraí. Professor, boa noite. Não, Michi, primeiro vou cantar música de campanha e segundo cantar música de Tina para o professor Robin não Tina de Guiné. O senhor estava emissão também. Ah, então está bom. Aham. Por isso consegue. O por isso, sim. Na pirimingeres de Guiné-Bissau, no rasta banco no cinta ou no sucuta. Recado chega de terra longe para nós. Na pirimingeres de Guiné-Bissau, no rasta banco no cinta ou no sucuta. Recado chega de terra longe para nós. Artemisa Mendonça manda recado para Mingeres e Guiné. Kuma pa conta voz, kuma muda cor cavali. Misa Mendonça manda recado para Mingeres e Guiné. Kuma pa conta voz, kuma muda cor cavali. Mai torna manda recado para nome só. A voz que tá falando misti Minger que muda cor, de favor vou para. No senti orgulho de cor de pele que não tem, não conforma com cor de pele que Deus patinou. Não pretas com carga a história de um povo, Isa na pide para muda cor. Muda cor tem consequências, a os no canota ou no fazer ronco. Muda cor tem consequências, a os no cantindio no fácil moda. Ora que beleza chega para nosso minherizo. A que o corpo tá paga. Ora que a doença chega para nosso minherizo. Lá no corpo tá paga, que não muda no cor de pele. Me dá fazer cor. Não muda no cor de pele, nós e pretas, fina de Guiné. Filhos de John, da Milka Cabral, herreros de Titina Sila, que não torquia no corpo a nada. Que não torquia no pior de pele, vinheres de Guiné, não se tá no ouvido. Ai, neném. Olha, professor, presta atenção Nina Sucutão. É verdade, Nina Sucutadrito. Neném, mas nem consegue que fala, com tem voz. A sua voz é fantástica. Esse Iva aqui, como esse de lagartos de São Vicente, esse a mim de beira de mar. Pois. Ai. Agora, neném, olha. Sim. A Mirna está a pedir Cacheu da Silva. Bom, está bom. Aos não canta outro cacheu, porque a mim não canta em 3 cacheu. A mim gostaria de ter até mais, cantar na 3 versões. Não, a mim convide de nova versão. Então está bom. Então, aos não cantou aqui nova versão. Estou tendo versões manga dela. Olha, nem é fácil. Tá bom, não sei. Eu tenho cacheu da Silva, tenho cacheu Bossa. Não canta em conjunto, a nós 4, tem cacheu Caminho de Escravo. A nós não canta cacheu Caminho de Escravo. Tá bom, tem tudo a ver com o tema.
Bom, e assim? Cachê o caminho de escravo. Canua seguiram na rio de cachê e na pera no donas paleva. Cu corrente na peixe, cote na mão, cu satiriste de maço. Cu satiriste de maço. Rainha de marre cachê o boi judano, iago catem firquilha. Cu satiriste de maço. Rainha de marre cachê o boi judano, iago catem firquilha. Canoa camarão com justa força, frio com sol na sua cabeça, oh. Corrente na peixe, cote na mão, menino na costa e na suta. Cacheu de nome grande, filhos valentes que faltam, manga deles barema, oh. Maneira de ribacate. Hoje o bicho, maneira que dor de parita de. Parida que história para bem conta. Filhos ficam no mundo, fora maneira de ribatar as cate. Bambaranque, bambubos, bacuel, que lalarum pilha para acabar. No riba no va comprar, nem se pano, máscara aqui. Cacheu na cosi, mas bambara. Ala cacheu com dor garandio. Hoje eu vejo cacheu cupona mão para via e beijo demais. Hoje eu vi só maneira que dor de parita de. Parida que história para bem contar. Filhos ficam no mundo, fora maneira de ribatarasca. Cacheu de nome grande, filhos valentes que faltam. Manga deles barema, oh. Maneira de ribacate. Ai, cacheu da Silva. Nenê! Nenê, é muito demais, nenê, fantástico. Não manda o cacheu, povo Não manda ela, é um cobilba. E música triste, mas yes. de verdade, não história. Bom, professor. Sim, senhor. Tchau. E um prazer. Prazer, gostei muito das músicas. Obrigada. É um prazer ter o senhor aqui conosco hoje. Nenê, muito obrigada, minha irmã. Obrigada. Não pedi mulheres, a nós mulheres, não seta. Que não muda no cor bonito demais. Que não muda no cor de pele. Que não muda no cor de pele, não se presta, sina de Guiné. Filhos de Chonda, Melca Cabral, herreros de Titina Sila. Que não torque no cor para nada. Que não torque no cor de pele, mulheres de Guiné, não seta no ouvi. Tchau. Tchau, Nenê. Obrigada, minha irmã. Obrigada, Mário. Professor, que talento essa menina. É, uma excelente cantora, né? Ela é. Uma excelente poeta. Sim, e ela escreve as músicas dela. Isso é legal. Pronto. Agora eu vou voltar, tem as pessoas. Eu vi uma mensagem aqui grande de Júlio Mora sem Naronha. Esse é o meu irmão. Esse é o meu irmão. Por isso veio festejar. O meu irmão cubano. Ele fez um comentário. Segundo a César, a negritude em um primeiro grau pode ser definida como uma consciência da diferença, como memória, como fidelidade e como solidariedade. Gostaria de saber qual é a opinião dos participantes em relação à solidariedade entre os negros vinculado ao crescimento da autoestima a partir da arte e a negritude cultural na sociedade contemporânea. Obrigado, Júlio. No momento, como eu falei, os transplantados para as Américas conseguem superar suas diferenças linguísticas, sociais, profissionais, culturais, regionais, se podemos dizer, até espirituais ou religiosas,
e começa a proporcionar mecanismo do viver junto, em todos os sentidos, eles já, a partir disso, eles lançaram as bases dessa possibilidade, essas capacidades de reumanização, porque eles não lançaram essas bases para amenizar, somente para amenizar as dores, para atrasar o tempo da morte física ou cultural, mas, ao mesmo tempo, eles lançaram as bases dos processos de reumanização. Vamos dar um exemplo. Se a gente pegar em todas as Américas, podemos generalizar, as maternidades são estruturas sanitárias muito recentes, do século XVIII, do século XIX, sobretudo segunda metade do século XIX e início do século XX. Ora, se a gente pegar em todas as Américas, onde essas mulheres de várias sociedades foram transplantadas, quem estava na casa grande, elas que vão cuidar do parto dos filhos ou das filhas dos seus senhores e das suas senhoras. Mas, diante desse momento crítico de uma mulher, se eles quiserem, a parteira podia dar o fim àquela criança. Mas eles participaram no nascimento dessas pessoas. Quer dizer, uma pessoa que consegue superar esses momentos de brutalidade e se dar e se doar para salvar a vida de uma criança que não tem nada a ver, mas cujos pais são os pilares dessa brutalidade, é de um grau de humanismo imensurável. Imensurável. Porque são essas, porque ele está dizendo, aquela mulher parteira, escravizada, está dizendo para os seus senhores: eu sou humano. Eu sou humano. Mas, ao mesmo tempo, o meu humanismo está num patamar muito alto, superior a vocês. Prova disso, eu acabei de fazer o parto da minha senhora ou da tua esposa. Então, é uma coisa, se você tentar entrar na mente dessa pessoa, de onde ela se reencontrou em termos de amor para fazer esse ato. Então, isso é uma superação fora do comum. E, ao mesmo tempo, eles lançam as lições para as pessoas. Então, no contexto da arte, acredito-se que no contexto, eu volto sempre de onde eu venho, no contexto dos especialistas em produção poéticas, músicos, por exemplo, Griot e companhia, a música é elemento de aglutinação. Então, por exemplo, seria inimaginável você ser um músico e você não... Vamos pegar o caso do jazz, do blues, assim por diante. Como, a partir dessas contribuições poéticas, o samba, o rumba, e outros. Essas músicas, no momento que eu me encontro com uma outra pessoa desconhecida e passo a dançar com essa pessoa, diante de uma música, os corpos que se entregam um ao outro sem se conhecer, você está contribuindo à reumanização dos corpos. Mas, ao mesmo tempo, a questão da estética, eles estão impondo. Mas o dançar juntos é uma superação das nossas diferenças. Então, o mundo artístico contribuiu com todos esses elementos. Mas as pessoas que vão negar essas contribuições, dançar com o outro é superar as diferenças, é superar a negação do outro, é passar a ver o outro como um humano. Não sei se eu respondi à pergunta a colocação do Júlio. Sim, acredito que respondeu e bem. Professor, assim estamos sem mais perguntas.
Não sei se gostaria de acrescentar alguma coisa antes da sua última fala. Bom, que bom que... bom, se estamos sem pergunta, muito obrigado. Agradeço pelo convite que foi feito, mas o debate sobre o movimento da negritude coloca as questões muito mais presentes na vida atual. E por isso, por exemplo, hoje virou uma moda no Brasil os trabalhos de Achille Mbembe. Virou a moda, uma febre. Mas se você olhar os trabalhos de Achille Mbembe, ele não trouxe... Aqui é uma novidade, mas ele não trouxe nenhuma novidade. Se eu pegar todas as lutas de diversas sociedades transplantadas às Américas e todos os processos que eles lançaram de reumanização, sobretudo dos seus senhores, de lançar as bases do viver junto, lançar as bases de formar nações, lançar as bases de sobre a resolução de conflitos, lançar as bases sobre o que viria a ser os movimentos políticos hoje. Então, mais as produções de esses intelectuais, os que escreveram em árabe ou os que escreveram em línguas europeias, você vai ver, ao mergulhar nessa historiografia, nessa literatura, se você pegar as vastas produções haitianas, a Revolução do Haiti, os impactos da Revolução do Haiti sobre o mundo ocidental e depois na África, as contribuições, as produções acadêmicas de pensadores haitianos, Antenor Firmin, e você vai, Jean Price Marcy, você vai descendo e lendo o que eles estão dizendo e propondo, você vai ver que eles também, as escritas, eles se adequaram nas lutas ou nos ideários das lutas dos seus ancestrais escravizados, que tinha com preocupação um amor à paz. E os escritos vão ir seguindo o mesmo contexto. Então, Achille Mbembe faz uso de todas essas reflexões, mas não cita essas. Ele faz acreditar que ele que inaugurou essas reflexões. Não inaugurou essas reflexões. Então, você vai nisso, o debate, infelizmente, que a professora Cecília foi, alguns escritores das Américas, sobretudo, Jamaica Kincaid, traz um debate muito forte sobre uma nova doença que Patrícia Donatien Issa chamou de la blesse. Ela vai dizer que é uma doença tipicamente caribenha que inaugura a partir de vários processos, é decorrente de traumas, de vários processos de traumas, e que vai desencadear processo de depressão, o que a professora destacou há pouco tempo. Então, as traumas decorrentes da escravidão lançaram as bases da questão da alta ou baixa autoestima. Então, não posso discutir isso fora desses contextos. Mas, ao mesmo tempo, vocês vão ver que a gente pensa sempre, o negro gosta de dançar, o negro gosta de música. Não, são produções poéticas, curativas, terapêuticas, exatamente, terapêuticas. Então, como essas pessoas vão encontrar em vários ritmos, músicas, ou outro tipo de danças, assim por diante, ou outro tipo de produção artística para proporcionar mecanismos e ferramentas terapêuticas.
mas, ao mesmo tempo, é a questão da estética em vários contextos. Então, para finalizar, agradeço a todos os colegas, amigos que participaram disso, para dizer que o movimento da negritude ou os transplantados nas Américas fizeram, eles lançaram as bases da modernidade, não só econômica, da modernidade política, da modernidade cultural e as ferramentas terapêuticas contra as diversas formas de traumas. Muito obrigado a todos e a todas. Artemisa, agradeço pelo convite. Não sei se atendi as expectativas. Agradeço. Que isso, professor? Atendeu até, mas superou minhas expectativas. Bom, tchau, tchau. Muitíssimo obrigada, professor. A Mirna da Mata Fernandes. Obrigada, professor. As suas informações ajudou-me a conhecer a outra fase da moeda. Muito obrigada. Chegamos assim à reta final do nosso encontro. O professor tem pessoas agradecendo. A Daniele Borges está a agradecer. Daniele, muito obrigada pela sua presença e a sua colaboração também nesse bate-papo. Foi muito profícua estar aqui convosco, sempre enriquecedor. Estão a agradecer novamente. Professor, muitíssimo obrigada. Agradeço também a doutora Cecília, que esteve conosco, e o jovem Ravelino também, que esteve conosco. Infelizmente, estando em África, acontecem essas coisas, ele ficou sem a bateria, mas ao menos ele conseguiu terminar a fala dele. Foi muito bom, professor, mais uma vez. Muitíssimo obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam durante 5 dias da conferência, onde discutimos temas variados, e que foi assim, hoje é a segunda vez que o professor está conosco. Primeiro dia, ele também brilhantou na sessão, todo mundo ficou encantado. Foi bom que ele ter voltado para assim despedir de vocês. Professor, muitíssimo obrigada mais uma vez, continuação de um excelente dia, e a todos vocês que nos acompanharam, muitíssimo obrigada. A campanha vai continuar, só que a nossa conferência hoje encerra aqui. Temos mais 5 dias da campanha. Obrigada a todos que colaboraram. Professor, não canso de agradecer, porque realmente ajudou e muito. Obrigado. Tchau, até o próximo encontro. A todos, muito obrigada. Obrigada, Evelyn Rosa. Obrigada a todos, de verdade. Todos os nossos irmãos e irmãs brasileiras, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique, a todos vocês, os nossos irmãos da CPLP, muitíssimo obrigada. Daisy, obrigada, Daisy, Luciano, muitíssimo obrigada, eu que agradeço, eu que sou grata pelo vosso apoio. A todos vocês, muitíssimo obrigada. Paro por aqui. Beijinhos. O meu afiliado, Saturnino Guilherme. Obrigada a todos. Tchau, até o próximo encontro, se Deus quiser. Obrigada.